Meus cumprimentos à mesa, aos colegas presentes, aos funcionários da casa, aqueles que nos visitam, que estão nas galerias, os que nos assistem pela TV Assembleia. O momento do país é complicado, é muito complicado, e do Estado também, por tabela, né? Já se fez muitas comparações com o que está ocorrendo no Brasil hoje e com aquilo que ocorreu na Itália, a chamada Operação Mãos Limpas. Não é um momento para discursos superficiais, nem para acusações levianas. No entanto, o que está acontecendo é de uma seriedade muito grande. E a população precisa aproveitar este momento para entender efetivamente como funcionam os subterrâneos da política brasileira e, por extensão, da política capixaba também. Eu gostaria até de recomendar o Norberto Bobbio, o pensador italiano, já morto infelizmente, é um dos meus preferidos quando ele fala sobre democracia e política. Este é um ensaio chamado Democracia e Segredo. É um pequeno ensaio, mas muito bom. Em uma parte desse livro, ele retrata essa questão de como os segredos nos subterrâneos da política alimentam a corrupção, alimentam a criminalidade. Então, hoje eu até publiquei nas redes sociais uma parte deste livro, deste ensaio, na verdade, não chega a ser assim uma obra, em que ele diz, né, que lá na Itália, naquela época, as pessoas logo tentaram, os partidos, os amigos dos amigos, se unirem para se defenderem. Então, agora o povo precisa ficar atento. As coisas precisam ser esclarecidas, mas não podem ser escapadas. As coisas precisam ser todas muito bem explicadas. Todo mundo tem o direito tem o amplo direito de defesa, como garante a Constituição. O que vai ocorrer agora é o início das investigações, mas as coisas precisam vir à tona. Porque isto a população precisa entender. Uma vez o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse uma frase, depois ela sumiu da imprensa, quando ele disse que se a população brasileira tivesse a ideia do que ocorre nos subterrâneos da política nacional, esse país já teria entrado numa revolução. Então essa é a grande oportunidade de realmente passar o país e o Estado a limpo, mas com a população entendendo como se dão essas trocas, esses favores. Isso eu venho dizendo o tempo inteiro, que é aquilo que ocorre também entre as instituições, não só entre o público e o privado. E mais, agora o tempo inteiro está se falando da Odebrecht, as pessoas têm que entender que a Odebrecht é apenas uma empresa que mantém relações com prefeituras, com o governo do Estado, com o governo federal. É a que mais se profissionalizou no esquema, quando ela começou a entender que ela podia esquematizar, fazendo projeções daquilo que ia ocorrer para estar investindo em A, B ou C com dinheiro legal ou ilegal, independente desse juízo de valor. Mas, como se deram os contratos, então, com essas empresas, entre as prefeituras, os estados e a União? E mais, como se dão os contratos, por exemplo, entre Estado e as empresas que fornecem medicamentos, equipamentos para hospitais, outros equipamentos, entre empresas que vendem merenda escolar, livro didático e por aí vai? Então, você que nos ouve, a população como um todo, tente entender como as coisas funcionam. E entendam que isso é apenas a ponta do iceberg. Isso não é tudo. Nós estamos longe de ver o global desta história. Hoje, aqui se disse que o governo do Estado, né, ali chamou os deputados para ir ali, o deputado Euclério brincou que ofereceu acarajé e não sei mais o quê, e agora à tarde vai receber os políticos, os empresários aí para prestar apoio e solidariedade. Bom, eu não me importo, pode chamar quem quiser, mas quem está disposto efetivamente a esclarecer a verdade tem que vir a público e fazer isso nas instituições.
como alguém disse aqui, vir aqui à Assembleia e ter a coragem de se explicar, porque se não devo nada, foi o deputado da Vitória que sugeriu, se eu não devo nada, não vou esconder nada. Agora, se eu chamo só os meus aliados, né, aqueles que batem palma para mim o tempo inteiro, eu não estou querendo me explicar, eu estou querendo apoio simplesmente. Muito obrigado.